mais uma aula não presencial do Colégio Diógenes de Castro Ribeiro. E hoje é um dia até de comemorar. Nós estamos começando agora a segunda metade de maio e vamos finalmente iniciar o modernismo brasileiro. Muita gente até é um pouquinho desesperado. Eu até recebi uma sugestão da Seduce, Seduc, sei lá, aquela hora o negócio muda. Mas eu recebi uma sugestão da nossa querida Secretaria de Educação e eles já sugerindo material de apoio lá para a segunda geração do modernismo. Na cabeça da Seduc, a gente já está mais da metade do modernismo. Só que não funciona assim. Eu não concordo, né? Vocês sabem que eu não concordo, eu falei isso no começo do ano. A gente tem que trabalhar bem. A gente tem que fazer uma boa base para a gente construir um bom edifício. A gente não vai construir um edifício sem uma boa base. E qual que é a base da literatura? Entender direitinho os contextos, entender direitinho características, para depois a gente adentrar nesse universo dos autores. Vocês aqui no terceiro ano do ensino médio, vocês chegam com uma bagagem muito grande. Então eu preciso que vocês ruminem, que vocês se alimentem muito bem de todo esse material. Vocês têm que entender que esse material não pode ser pelas metades. Você tem que realmente entender o máximo possível de todo esse universo que você já estudou. Tem que saber dialogar o que nós vamos estudar agora com tudo que você já estudou. O modernismo é nada mais, nada menos do que um grande diálogo. O modernismo não dialoga só com o parnasianismo, como muitos livros pregam, muitos materiais pregam. O modernismo dialoga com o romantismo, ele dialoga com o barroco, ele dialoga com o clássico, ele dialoga com as cantigas trovadorescas. Ou seja, ele dialoga até com a literatura de informação, porque quando eles propõem uma revisão do conceito do que é nacional, ele dialoga com tudo isso. É fascinante o modernismo, ao mesmo tempo é angustiante estudar, porque você precisa de tudo. Mas é por isso que nós não podíamos chegar no primeiro dia de aula e já falarmos de modernismo. A gente precisaria entender o pré-modernismo, a gente precisa entender as vanguardas, por isso que nós demos uma parada e trabalhamos um pouquinho das vanguardas. Espero muito que vocês tenham feito a lição de casa, que vocês tenham anotado cada uma das características das vanguardas que nós trabalhamos. Se ainda não fez isso, faz, mas faz para ontem, não faz para amanhã ou para depois, não. Não protela, não deixe para depois, faça logo. E nós vamos finalmente iniciar o nosso estudo do modernismo brasileiro. De agora em diante, a gente só vai falar de modernismo. A gente vai falar das outras coisas, claro, porque para entender o modernismo, como eu disse, nós precisamos de diálogo. É uma grande intertextualidade. O modernismo reforma, mas ao mesmo tempo ele dialoga. Diferente de tudo, ele contesta, mas ao mesmo tempo ele permite o diálogo e ele permite que o que ele considera bom de movimentos anteriores, que ele prevaleça. Essa é a primeira proposta do modernismo. Fazer algo novo, mas ao mesmo tempo fazer algo nacional. Falar do modernismo é falar do nacional. Inclusive, a característica dessa primeira geração, dessa primeira fase, nós vamos ficar na primeira fase. Até final de junho, provavelmente, nós vamos falar da primeira fase. Até final de junho, nós vamos falar da primeira fase, da primeira geração modernista. Nós vamos falar de Mário de Andrade, nós vamos falar de Oswald de Andrade, nós vamos falar de Anita Malfá, nós vamos falar de Tarsila do Amaral, nós vamos falar de Manuel Bandeira. Esses grandes pilares da primeira fase do modernismo é que vão fazer com que a gente entenda tudo que vem depois. A partir deles é que nós vamos conseguir compreender até o tipo de arte que a gente tem hoje. Se hoje a gente tem o axé, se a gente tem o reggae, se a gente tem o jazz, o blues, o rock, se nós temos o forró, se nós temos sertanejo universitário, se nós temos a dança de rua, se nós temos o grafite, o breakdance, se nós temos tudo isso, a pichação, até o fenômeno da pichação, nós vamos ter que entender dentro do contexto do modernismo. Se nós temos poesia visual, se nós temos o concretismo, se nós temos MPB, se nós temos modas de viola, se nós temos catira, se nós temos os repentes nordestinos, tudo isso nós vamos entender dentro do contexto do modernismo. O modernismo, ele é muito complexo.
Não é tão simples. E novamente por isso que nós precisávamos ir um pouquinho devagar. Como entender então a primeira fase, Cláudio? Primeiro conceito da primeira fase, não esqueçam. Pode até anotar. Mostrar o Brasil para o brasileiro. Mostrar o Brasil para o brasileiro. Eles partem da premissa, da tese, é uma dissertação mesmo, tanto que nós chamamos de manifesto modernista, nós chamamos de manifesto para o Brasil. Eles escreveram manifestos como as vanguardas europeias fizeram. Então a primeira premissa é essa: mostrar o Brasil para o brasileiro. Eles partiram do pressuposto que o brasileiro não conhecia o Brasil. O brasileiro vivia em um país, mas com um pensamento na Europa. O brasileiro parecia que queria ser europeu. E é justamente partindo desse ponto que eles constroem um conceito, anotem, brasilidade. A palavra brasilidade começou a ser empregada justamente por esses escritores. Brasilidade. Mostrar o Brasil para o brasileiro. Cláudio, mas o que é isso de mostrar o Brasil para o brasileiro? Ia sair por aí fazendo um manifesto turístico, mostrando coisas do turismo, da fauna, da flora? Quase isso. Quase isso. Mas mostrar para o brasileiro que o Brasil tinha comidas maravilhosas. Se hoje a nossa feijoada, se hoje a caipirinha, se hoje uma série de comidas típicas, até um velho e bom arroz com piqui aqui de Goiás, se tudo isso hoje entra na culinária até internacional, se tem restaurantes da Europa, Estados Unidos, eu até me maravilhei esses dias em que uma churrascaria, uma rede, né, uma rede de churrascarias de São Paulo foi comprada por bilhões de dólares nos Estados Unidos. Uma empresa estadunidense comprou uma rede de churrascaria brasileira para que eles pudessem expandir a maneira brasileira de fazer churrasco para o mundo todo. Vocês podem ler sobre isso depois. Fascinante, quer dizer, o Brasil hoje ele tem um rol internacional de comidas típicas. E isso tem a ver com o modernismo? Tem. O modernismo chega e diz, olha, vamos mostrar para o brasileiro que ele tem comidas maravilhosas. A gente não precisa comer só o que a Europa come. Nós temos comidas maravilhosas e que são discriminadas porque a gente acha que, que o nosso tipo de culinária é inferior a outras culinárias. E então os artistas modernistas, que foram muito mais que artistas, essa primeira fase, anota, a segunda coisa que você vai anotar, primeira é essa, mostrar o Brasil para o brasileiro. Segunda coisinha que você vai anotar pra gente dessa aula. Segunda coisinha. Além de mostrar para o brasileiro o Brasil, eles também tinham um projeto muito interessante de lutar, era luta. Fase de luta. A segunda coisa que você vai anotar é que a primeira fase, a primeira geração modernista, foi uma geração de luta. Foi praticamente uma guerra. A primeira geração modernista é praticamente um momento de batalha, é um momento de guerra. Talvez até, tem muita gente até que diz isso, que eles produziram menos do que brigaram. Era uma fase de briga. Tinha que brigar com a geração anterior, porque tinha já uma tradição inserida. Como um monte de jovens chegar e mudar a cabeça da tradição? Como conquistar espaço e respeito? Então foi uma fase, inclusive chamam até de fase heróica. Porque é uma espécie mesmo de vanguarda, né? Ir na frente, dar a cara a tapa, ser vaiado. Ser vaiado. Ser xingado. Escrever que você era esquizofrênico, que você era louco, drogado, que era um bando de baderneiro. Tudo isso fizeram. E apanharam muito. Então o segundo ponto é esse. Fase de luta, fase heróica. Implantar as bases do que eles chamavam de uma coisa nova. E para mostrar o Brasil ainda para o brasileiro, era preciso mostrar a cultura. Mostrar para o brasileiro que sua cultura não era inferior também a outras costuras, não, a outras culturas mundo afora. Que a nossa cultura era muito rica. Que a nossa cultura era muito poderosa. Por exemplo, a capoeira. A capoeira, até esse momento, a capoeira era discriminada.
chegou a ter decretos proibindo a capoeira. Mesmo o negro sendo liberto, a sua manifestação cultural era vista como inferior. Até pelaquela ideia positivista que eu já falei para vocês no começo do ano. Que a gente tinha aquela lógica de que o ser humano é um produto do meio onde ele vive. Então, se o negro não tinha condições sociais boas, condições sanitárias, condições boas de moradia, não tinha escolas para ele. Escola é uma coisa nova, naquele tempo não tinha escola para negro recém-liberto. Se ele quisesse, ia morar em favelas. Se ele quisesse, ia vender docinhos, acarajés. Então, todas essas coisas. O samba também é de origem negra. E é claro que então o samba também era discriminado. Então o modernismo tinha que mostrar que a música popular, essa música do povão, isso era a arte da coisa mais fina. Era lindo, porque isso era brasileiro, isso era brasilidade. Onde estava a brasilidade? Ela estava no samba, ela estava nas cantigas de roda, ela estava na cor da pele, na miscigenação, estava na capoeira, na culinária, no tipo brasileiro de fazer as coisas. Mas como então, Cláudio? Como criar uma arte que pegasse tudo isso? E aí está a grande sacada do modernismo. Pegar o samba e trazer ele para o meio da música clássica. Pegar a cultura das lendas, o folclore, e trazer isso para dentro da literatura. Transformar isso em poesia, transformar em romance, transformar em tudo que desse para transformar em pintura. Cláudio, mas então o Brasil realmente não seguiu as vanguardas? Seguiu técnicas, né? As técnicas de vanguarda, todas aquelas características que vocês estão trabalhando, isso vai refletir muito no modernismo. Só que a gente não seguiu. A gente não chegou e falou, olha, a gente é cubista, porque na Europa tem cubista, agora nós somos cubistas. Não foi assim. Mas tinha uma técnica interessante do cubismo. Esse, para mim, é o terceiro ponto. Pegar o que é de bom. Não importa onde esteja, não importa se está nos Estados Unidos, se é na Europa, se é no Japão, vamos trazer tudo isso como técnica e dialogar isso com as coisas brasileiras e vamos transformar isso numa coisa nossa. Vamos transformar uma arte que era uma arte estranha em uma nova visão de arte. Uma arte realmente que o brasileiro se reconheça nela. E esse é o nosso modernismo de primeira fase. Se você entendeu mais ou menos os pontos que eu disse até aqui, você está, né, captando direitinho a mensagem do que é esse modernismo de primeira geração. Eu fico até empolgado porque eu acho fascinante. Eu acho fascinante uma mudança chegar e ela acontecer de fato. E a coisa é tão forte que, só para vocês terem uma ideia, lá em 1930, nós temos a Revolução de 30. Vamos ter a Revolução de 30 e vai iniciar a Era Vargas. Até isso vai mudar. Ou seja, o que vai chegar muito simples, e até nós vamos, próxima parte agora da nossa aula, já vamos para lá, olha só. Cláudio, mas quando que vai começar esse tal de modernismo aqui no Brasil? 1922. Em 1922, o Brasil iniciava a Semana de Arte Moderna. Esse é o cartaz original, olha que cartazinho aqui, é o cartaz original da Semana de Arte Moderna. Foi lá em São Paulo, olha, foi em São Paulo, 1922, ficou bonitinho, né, o cartaz, ó, esse é o cartazinho original, esse aqui é o cartaz do dia 17, porque foram 3 dias, 13, 15, 17, 3 dias. Por isso que fala semana, mas não foram 7 dias, foram 3 dias. 3 dias. Cláudio, mas então fizeram esses 3 dias e mudou tudo, e aí todo mundo já começou a ser moderno, e a primeira fase, e contagiou todos. Não, não contagiou não, gente, foi um fracasso total. É engraçado isso, porque eu até acabei de falar que foi empolgante, mas de verdade, gente, foi um fracasso. Você pensa no fracasso, mentaliza aí na sua cabeça, fracasso. Fracasso, pensa em fracasso. Agora multiplica.
Foi muito pior. O modernismo brasileiro, aliás, o modernismo brasileiro não, mas a Semana de Arte Moderna foi um dos piores fracassos já feitos por um brasileiro. Esse pessoal levou pedrada, jogaram um ovo, foram vaiados. Tudo de ruim que você pensar aconteceu com eles. E eles eram teimosos, era o pessoal vaiando e eles recitando poemas. O pessoal vaiando e eles tocando, porque o Villa-Lobos, né, o grande maestro Villa-Lobos, ele participou também da Semana de Arte Moderna e ele foi um dos vaiados. E eles se preocuparam? Não, estava vaiando e ele estava fazendo. Ó, o Villa-Lobos foi no dia 17. Ó. Villa-Lobos tocando e o pessoal vaiando, o pessoal xingando, alguns querendo até atirar cadeiras. Jornal? Cláudio, mas aí então caiu na mídia, porque já que foi, o pessoal vaiou e tal, o pessoal tentou até agredir, então foi pra mídia. Foi não, gente. Foi terrível. A mídia da época nem falou sobre isso. Você não acha pequenas notinhas e as notinhas que saíram, muito michuruquinhas. Falaram quase nada. Quem falou, falou mal. Quem falou ainda foi pra bater. Monteiro Lobato, todos aqueles artistas que odiavam essa juventude aí, só falou mal. Foi fracasso total mesmo. Deixou esse pessoal muito abatido, porque eles pensaram que ia chegar e conquistando espaços, e a coisa não aconteceu. Uai, Cláudio, mas se foi tudo isso, como que o modernismo, então, pode ter tomado conta do Brasil? E aí é que eu acho interessante. Mesmo sendo um fracasso, mesmo naquele momento, e pouca gente, deu pouca gente. Foi um evento com muito poucas pessoas. Um eventozinho muito pequeno, foi um grupinho de burguês, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Villa-Lobos e mais uns gatos pingados que foram. São Paulo praticamente não foi lá. São Paulo até porque já era, naquele tempo São Paulo não era essa potência que era hoje, que é hoje, e não deu muita gente. Cláudio, mas então mesmo assim, como que um evento fracassado desses ainda pôde transformar o Brasil do jeito que você falou? É porque depois que passou a semana, esses jovens não ficaram parados. Eles eram riquinhos, um bando de burguesinho. Mário de Andrade era rico, Oswaldo de Andrade era rico, Manuel Bandeira era rico, Villa-Lobos era rico, Tarsila do Amaral era rica, Anita Malfá era rica, todos esse pessoal todo, Raul Bop, todo mundo rico. Um bando realmente de burguesinho. Até porque, gente, se até hoje estudar na Europa não é para gente pobre, imagina esses jovens naquela época estudando na Europa. Em 1922, jovens que podiam passar temporadas, passar anos e anos na Europa, brincando naqueles cafés, brincando de ser artista e voltar aqui pro Brasil depois e fazer aquelas festas e tal. Não, tudo riquinho. E o que eles fizeram então? Não abaixaram a cabeça e resolveram fazer a lição de casa. Depois da Semana de Arte Moderna, eles começaram a se reunir. Eles começaram a fundar revistas, fundar editoras. E isso, aí sim, quando eles criaram para si mídia, eles começaram a publicar seus próprios livros, eles começaram a publicar seus próprios artigos, fundaram jornais e começaram a escrever suas próprias matérias, suas próprias notícias. Ou seja, o modernismo da primeira fase foi uma fase de luta contra uma tradição que existia no Brasil, um país muito arraigado em suas tradições, um Brasil muito tradicional, e eles com uma cultura também muito rígida e muito tradicional, e eles precisaram penetrar nessa cultura e implantar uma visão nova. Ou seja, eles precisaram construir um novo público. Isso é muito importante. A primeira fase do modernismo não foi só uma fase também de luta, mas uma fase de construção até do público. O público modernista não existia. As pessoas que iriam gostar do tipo de arte que eles iam produzir ainda não existia. Eles precisavam criar esse público. E é o que eles fazem. E eles fazem isso muito bem. E então eles começam a fundar revistas, a fundar jornais, a fundar editoras. Rádios, eles fundam rádios. Quando o rádio chega no Brasil, eles criam suas próprias rádios. Eles gravam, né, os primeiros discos de vinil nesse estilo que eles chamavam de moderno. E aí sim, aí os outros estados começam a ver isso acontecer. E em cada um dos estados
surgem jovens que também se interessam pela ideia da novidade. Aqui em Goiás surgiram modernistas, lá no Rio de Janeiro, em Minas, na Bahia, e o Brasil todo aos poucos foi contagiado por essa visão nova. E essa primeira fase do modernismo, então, começa a fazer a lição de casa e começa a tomar conta da situação. Cláudio, isso vai até quando? Gente, a primeira fase, anota aí no seu caderno, ela vai de 1922 até 1930. Ué, Cláudio, só 8 anos? Essa fase de luta mesmo, 8 anos, gastou 8 anos para que essas bases fossem construídas. E aí sim, a partir de 1930, já com tudo pronto, nós vamos ter o que nós chamamos de segunda geração do modernismo. Mas tudo que nós estamos estudando até agora vai desse período de 22 até 1930. Foi um período realmente muito intenso, de muita construção, de muita elaboração. E aí, aos poucos, esses jovens vão conseguindo unir um grande grupo. E esse grande grupo realmente faz uma transformação muito poderosa no Brasil. Contexto, Cláudio, mas qual que é o contexto? Você sempre fala que tem contexto. Tem, olha, o contexto, Primeira Guerra Mundial, que estava terminando, né? Terminou a Primeira Guerra lá em 18, e progresso, Revolução Industrial, nós já falamos sobre isso lá nas vanguardas, velocidade, máquinas, e tudo isso, Revolução Russa lá em 17, tudo isso, claro, contagia os jovens brasileiros. E, claro, o Brasil também estava começando a passar por uma industrialização, São Paulo estava industrializando, estava criando os primeiros sindicatos, essas ideias todas vindas da Rússia começando a entrar aqui também, as ideias capitalistas da Revolução Industrial entrando aqui, isso vai chocar e criar esse mecanismo que nós temos até hoje, que é esse embate às vezes até interessante, entre esquerda e direita brasileira. E aí nós temos a nossa querida primeira fase do modernismo. Primeira fase do modernismo, 1922 até 1930. Autores, Cláudio, quais são os autores? Anotem: Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira. Gente, Manuel Bandeira é um autor que você não pode passar pela vida. Não é nem pelo ensino médio, nesse caso, é pela vida. Não dá para passar pela vida e não conhecer Manuel Bandeira. E grandes pintores, né? Quem de vocês gosta de pintar? Nós temos grandes pintores, olha só, aqui da Tarsila, o incrível Abapuru, Tarsila do Amaral. Incrível, gente, fascinante. E aí, claro, que nós temos uma foto que foi tirada para registrar esse pessoal bonito da Semana de Arte Moderna. Então, pontos da aula de hoje: Semana de Arte Moderna, mostrar o Brasil para o brasileiro, construir uma literatura verdadeiramente nacional, trazer para o cotidiano, para a arte, né, a cultura brasileira, a culinária, as danças, tudo que a gente pudesse. Folclore, a fauna, a flora, tudo que fosse verdadeiramente brasileiro servia para a arte brasileira. Trazer o samba, trazer o carnaval, carnavalizar a arte. Tudo faz parte da primeira fase. Gente, é muito interessante. Assistam outras coisas, outras videoaulas, leiam sobre isso, procurem no Enem como que se cobra tudo isso na prova. Bons estudos para vocês e, claro, até nossa próxima aula.